Então, na reunião de hoje, a gente vai tentar matar 2 capítulos de uma vez só. O capítulo 8 e o capítulo 9. Porque, dessa forma, a gente vê se tenta encerrar para começar o Wittgenstein na próxima semana. E a gente vai tentar ler 2 capítulos porque, na minha opinião, o capítulo 8 não tem muito conteúdo técnico. É mais o, o Silva apontando que a lógica antiga dos padres da escolástica errou por supor que a única forma de argumento era o argumento silogístico, ou seja, aquele que tem 2 premissas e uma conclusão, e que são constituídos de proposições categóricas. E de fato é isso, só que ele vai dar alguns exemplos de argumentos que não são logísticos na opinião dele. Por exemplo, um dos argumentos logísticos, ou um dos argumentos para ele, que não pode ser colocado em fórmula logística, é um argumento, deixa eu ver aqui, por exemplo. Se y é igual, ou se x é igual a y, e y é igual a z, portanto, x é igual a z. E é interessante ele começar com esse exemplo aqui, porque ele é um dos axiomas do Euclides. Lá nos elementos. Então, já na época dos gregos, já tinha uma forma de argumentação que não obedecia aos cânones da silogística. Da mesma forma, esse argumento aqui para o Silva não é silogístico. Mas é bom observar que alguns diriam que sim, é silogístico, porque você tem 2 premissas e uma conclusão. Só que o que ele está chamando de leis silogísticas são argumentos dessa forma em que as proposições são proposições categóricas do tipo S é P, que é a lógica canônica lá do Aristóteles, que foi readaptada e elaborada pelos medievais. E esse argumento aqui é bom porque ele mostra a inviabilidade de se utilizar lógica silogística para poder representar raciocínios matemáticos, em que esse tipo de inferência é muito comum, principalmente quando você está estudando funções. Por exemplo, eu lembrei da lei zero da termodinâmica, né? A lei zero da termodinâmica, que é chamada lei fundamental da termodinâmica, ela compara a temperatura de 2 corpos que não necessariamente estão próximos. Pode ter um corpo aqui no Brasil, outro corpo lá no Japão. Mas a lei zero diz o seguinte: você tem um corpo A que está em equilíbrio térmico com um corpo B. Daí tu pega esse corpo B, vai lá para o Japão, e você percebe que esse corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C. Logo, A está em equilíbrio térmico com C. Então, a lei diz o seguinte: se A tem a mesma temperatura que B e B tem a mesma temperatura que C, logo,
A tem a mesma temperatura que C. A lei zero da termodinâmica usa esse raciocínio. Seria uma silogística, não? No exemplo do Silva, ele consideraria isso um argumento asilogístico, ou seja, não silogístico. Que é isso aqui, ó. Esse A é uma negação. Então é não silogístico. Sim. Essa lei que você falou seria uma lei pro Silva asilogística. Porque para ser silogística, para o Silva tem que ser essa estrutura aqui, né? S é P, aí tem aqui P, sei lá, P, logo S é T. Tem que ter essa estrutura e, além disso, essa forma proposição. Ou seja, um sujeito ligado a um predicado, ou seja, uma proposição da forma predicativa. Essas proposições aqui, com Q, mesma temperatura Q e igualdade, na lógica que ele está apresentando, são relações. Então, a igualdade, o maior que, e sei lá, como seria um sinal de mesma temperatura. Vou criar um sinal assim. Não, só TA igual TB. Tipo, igualdade mesmo, sabe? TA igual TB. Pode ser. Essa igualdade de temperatura é uma igualdade numérica? Em escala, valor de escala. Tá. Então, beleza, pode ser usada igualdade. Igualdade de temperatura. Isso tudo são relações para a lógica que ele está descrevendo. E é isso. Aqui é a forma geral dessas argumentações. Que é R, X está na relação com Y está na relação com Z, logo Y está com a relação de Z. Isso se chama relação transitiva. Se a relação for transitiva, ela tem isso como propriedade. Nem todas as relações são transitivas. Então, tem relações em que você não pode fazer esse tipo de raciocínio. Mas tem relações que são relações transitivas e ela permite que você faça esse tipo de raciocínio. Ou seja, esse tipo de raciocínio, ao contrário do que a gente viu isso aqui, né? Vai depender da relação. Beleza? Ok. Mas a igualdade, Quer um exemplo? a igualdade não seria uma relação? A igualdade é uma relação. Mas lembra que isso aqui... Pode falar. Então, se a igualdade é uma relação, TA igual a B, há uma relação da temperatura A com a temperatura B. TB igual a C, há uma relação de TB com TC. Portanto, há uma relação de TA com TC. Sim. Não seria, Pode perder lá em cima. não seria silogística? Não. Esse logístico tem que ser da forma sujeito é um predicado. Tem que ser um predicado, não tem que ser uma relação junto com outro sujeito. Tá. Por exemplo, ele vai dar um exemplo. Né? Azul é uma cor. Essa relação entre azul e uma cor não é uma relação, né? Essa ligação entre azul e uma cor não é uma relação. Você poderia, sei lá, falar que cor é um outro objeto que está numa relação com azul, mas não funciona muito bem.
Isso aqui é uma ligação entre um sujeito e predicado. Isso aqui é um S azul. Isso aqui é um T. Beleza? É argumento desse tipo. Tá certo. Aí o que ele está justamente questionando é que agora que eles têm um forno para a escolástica, todas essas relações têm projetos filosóficos de transformar relações em predicados. Tem alguns que falam que até o Leibniz participou desse projeto. Por exemplo, você tem aqui A ama B. Aí, segundo eles, isso aqui, na verdade, é A é amante de B e B é amado de A. Então, geralmente, o que a gente vai fazer é interpretar as relações como uma conjunção de duas proposições categóricas. Isso aqui é uma preposição categórica. Esse aqui é o sujeito e esse aqui é um predicado. Esse aqui é um sujeito, esse aqui é outro predicado. É como eles interpretariam relações no passado. Certo. E aí alguns dizem que o Leibniz também faz parte dessa tradição. E por isso que a lógica dele não conseguiu, ele não conseguiu finalizar o projeto dele, lógico. Se ele tivesse, na verdade, até do próprio Russell, se ele tivesse sido menos escolástico, ele teria desenvolvido bem mais a lógica, porque ele enxergaria que a relação não pode ser reduzida a um predicado. E aí ele faria uma lógica à parte, que é uma lógica de. E aí, eu falei, né? Isso aqui é uma relação transitiva. Ou seja, relações em qual essa inferência é válida se chama relação transitiva. Ah, além disso, o exemplo que ele dá é péssimo. O exemplo que ele dá é errado. Depois eu explico por quê. Mas ele mostra que também há argumentos assiologísticos do sentido que não precisa ter nem duas premissas, ou nem duas premissas para ter uma conclusão. Então não é um argumento de três proposições, sendo que duas são premissas e a terceira é a conclusão. É esse caso. Nesse caso você consegue concluir de uma premissa uma conclusão. E esse exemplo que ele dá é errado. Vou já explicar por quê. O que ele falou é certo, mas o exemplo que ele deu é errado. Ele usa esse tipo de frase. A é marido de B. Certo? Esse é marido é uma relação, concorda? Sim. Aí o que ele diz? Oi? Tranquilo, sim. Ah, aí o que ele diz? Ele diz, pode deduzir, que B é mulher de A. Só que a relação é marido concorda comigo que é diferente da relação é mulher? Sim. É diferente. Então, em vez de R, vou chamar isso aqui de R1. Isso aqui é R1 e isso aqui é R2. Então, ele se enganou. Você pode achar uma relação inversa, que A é marido de B, tem como relação inversa B é mulher de A. Isso aqui é uma relação inversa.
Outro exemplo de relação inversa. Eu, supor, né? A entrega B. B é empregado de A. Relações inversas. Não são a mesma relação, são relações inversas. Certo? Sim. Olha, uma relação, que é o exemplo que ele quer dar, é A é casado com B. Aí você concorda que isso aqui a gente também pode usando a situação dele aqui, né? Que B é casado com A. Sim. E perceba, eu estou exatamente as mesmas palavras, não troquei nenhuma. Então a relação é a mesma. Concorda? Sim. Quando isso acontece, a relação é chamada de reflexiva. Não, reflexiva não, desculpa. É simétrica. Essas são relações simétricas. Beleza? Sim. Por quê? Porque a relação e a sua inversa é a mesma relação. Lembrando que para toda relação você consegue determinar uma relação inversa. Isso é verdade. Mas quando uma relação é inversa dela mesma, ela é uma relação ou simétrica. E quando, aí é engraçado, e quando ela não for, ela é chamada de antissimétrica. E aí ele também fala que a redução ao absurdo, que também está presente em muitas demonstrações matemáticas, também aplicada por Euclides, também é logística. Ele dá o exemplo de argumentação. Cadê? Essa daqui, ó. Se de P, se P, então, não P, isso implica não P. Então, se você tem uma condicional em que você parte, você chega no P, isso aqui vai implicar em não P. Essa é a forma lógica da redução ao absurdo. E por que essa lógica? Primeiro, ela tem uma única premissa. Segundo é que essa premissa não está na forma, não está na forma categórica. Isso aqui é um, um operador lógico. Certo? Seu microfone começou a cortar muito. Começou a contar muito, As palavras. Ele, mas ele sempre corta, sei lá, o final de uma frase, o meio de uma frase. eita, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso agora. Espera um pouco. Semana passada tava bom, não sei o que aconteceu. Se seu volume tá muito alto, não sei o que é. Pronto? Tá melhor assim? Expedito, tá melhor assim? Sim, tá muito melhor. Beleza. Agora deixei pelo microfone do celular. Então, beleza. Deixa eu só ver se alterou alguma coisa aqui. Nossa, tá muito melhor. Perfeito. Obrigado pelo feedback.
Bom, aqui eles citam um princípio escolar, que é afirmado de tudo, nada. Ele fala que é o princípio na qual se encontra a base da argumentação silogística. E isso implica que constituir o silogismo é uma tautologia. E aqui vem a parte mais filosófica, né? Que é essa aqui. E como muitos lógicos já afirmaram, o esquema central que, segundo os lógicos clássicos, constituía o pivô do pensamento, é incapaz de ensinar-nos, pelo seu emprego, algo novo. E aqui é a parte da opinião do Silva, né? Concordamos que, em geral, o movimento do pensamento é um movimento tautológico, sendo as leis do pensamento meras formas de analisar sobre outra luz e de uma forma explícita o que já foi afirmado de uma forma implícita nas premissas. Isso aqui é uma tese filosófica que é mais perpetuada após Kant, né? Mas eu não sei exatamente onde ela começa, em que os juízos lógicos, vamos chamar assim, não incrementam o conhecimento. Na verdade, quando você faz um raciocínio, você só está explicitando coisas que já eram sabidas nas premissas. Entendi. Ele não dá ampliação de conhecimento. Isso. Teses Só coisas que que estão ali. é, só que isso aí vai dar uma série de problemas, justamente para o Frege. Porque, por exemplo, o Frege vai ter que defender que a matemática é totalmente apoiada em raciocínios lógicos, de tal maneira que ela só depende de raciocínios lógicos para existir. Só que ainda assim, ela é uma ciência informativa. E aí a tese que ele vai advogar, claro que eu estou sendo muito reducionista, né? Que existe um ganho epistêmico, aí isso vai entrar na filosofia da linguagem, quando a gente descobre que A é igual a B. De fato, que A é igual a A, isso não insere nada na nossa informação. Mas a gente é capaz de descobrir que duas coisas que tinham nomes diferentes são a mesma coisa. E isso aumenta nosso conhecimento. É o famoso exemplo da estrela da manhã e da estrela da tarde. Se batizou dois fenômenos, nomes diferentes, por conta das condições em que eles ocorriam. Eu conheço o exemplo, mas se quiser repetir o exemplo, tudo bem. Ah, eu só vou em linhas gerais. Eventualmente descobriram que esses dois termos se referenciavam ao mesmo objeto, que é Vênus. E a partir desse momento, você teve uma incrementação do conhecimento. Porque o fato de você reconhecer que dois nomes representam a mesma coisa já é um incremento ao conhecimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, depois ele vai fazer aqui. Ele vai fazer mais pra frente, né? Deixa eu ver se é aqui. Não, no geral é isso nesse capítulo. O que eu ia comentar agora é do outro. Que é só ele atacando o princípio que todos os argumentos seriam silogistas. Por isso que eu falei que era melhor
juntar os dois. Porque não tem muita coisa para comentar. Não é que ele não tenha muita coisa para comentar. Não tem muita coisa para comentar mesmo. Porque não tem nenhum expediente técnico que precisa de uma explicação nos pormenores, entendeu? Igual o outro. Por exemplo, o conceito de função proposicional é um conceito muito, muito delicado. O de classe também. É muito delicado o conceito de classe. É isso. A gente acabou esse capítulo. É. Deixa eu ver se a última frase é interessante de ler. Ah, sim. Isso aqui é importante ler. Eu vou ler. Possivelmente, o ponto de vista atual da lógica ainda se acha limitado por suposições desnecessárias. Futuramente, talvez, novas formas dedutivas venham ampliar os nossos esquemas mentais. Muitos lógicos já clamam pela libertação do pensamento de certas categorias, que estão à base tanto da antiga como da nova lógica. Entre essas categorias, a que forma o ponto de convergência da lógica atual é a categoria de substância. Certamente, resultados muito interessantes decorreriam da construção de um sistema que prescindisse dessa noção. Por que eu li essa passagem? Porque existe um artigo do Russell, lá no Misticismo e Lógica, na qual ele vai fazer justamente uma crítica a essa noção de substância, dizendo que um cientista nunca se utiliza, os cientistas atuais, né? Nunca se utilizam dela para explicar os fenômenos. Isso é um expediente de um filósofo olhando a ciência, mas não é um expediente científico. Com isso, encerramos esse capítulo e a gente começa o capítulo 9, que são as determinações de verdade e falsidade. E aqui a coisa é bem interessante, porque vai enfatizar, vai esclarecer um ponto que eu acho que é muito menosprezado, pelo menos nos autores que são reconhecidos como pertencente à tradição do positivismo lógico. Eu já estou meio duvidoso se, quando alguém fala do positivismo lógico, está falando desses autores. Porque hoje eu li um texto do Bourdieu lá, para uma sociologia da ciência, em que no mesmo texto, e isso eu achei muito engraçado, no mesmo texto, na mesma sessão, o Bourdieu faz uma crítica ao positivismo lógico usando o Carnap, e eu achei isso muito engraçado. É como se, de uma certa maneira, o Carnap estivesse fora do positivismo lógico. Eu acho isso muito engraçado. É, eu me perdi. Você falou que o cara fez uma crítica ao positivismo lógico, colocando o Carnap de fora do movimento. Tipo, ele fez uma crítica ao positivismo lógico e logo a seguir ele fez uma espécie de endossamento do Carnap. Entendi. Não estou falando que ele disse que mas tipo, pelo jeito que ele escreveu, fez parecer que o Carnap não faz parte do positivismo lógico. Entende? E ele, ao mesmo tempo, falou que a posição do Carnap também era compatível com a posição do Kuhn, que também é outra coisa que eu já comentei nos grupos. Eu não acho que a posição do Kuhn seja incompatível com a posição do. É claro que eu não está falando do Carnap, mas está falando
No geral, quando eu tô falando de pouso semiológico, tô pensando no carro, de fato. De fato, eu é, não achava excludente o que o Kuhn falava em relação ao que o Carnap fala, por exemplo. Eu achei bem interessante isso. Mas eu vou voltar porque você vai entender porque eu acho essa passagem interessante. Porque a doutrina que essa escola segue é o seguinte: na época deles, né, isso já foi reformulado por outras escolas de pensamento, mas eles distinguiam funções da linguagem. Então você tem a função representativa e você tem a função emocional. E aqui justamente o Deus Silva vai fazer essa distinção aqui. Ó. A linguagem possui duas funções diferentes, mas quase sempre mescladas. A função expressiva ou emocional e a função representativa. Então, você tem uma distinção entre função expressiva emocional e função representativa. Usamos a linguagem com fito emocional quando pretendemos criar ou modificar estados emotivos em outros homens ou em nós mesmos. Na poesia é que esse aspecto da linguagem se manifesta explicitamente. Isso se liga até com o que eu falei para você na reunião passada. Você lembra? Quando você falou que a lógica não tem lugar na poesia, na literatura, etc. Sim, sim. Aí eu falei, não, mas eles sabem disso. Mas quando eles falam de lógica, eles não estão falando de lógica para a literatura ou para a poesia. Quando eu falei isso, não foi nesse sentido assim, eles não estão preocupados em estudar poesia, etc. Não, é porque eles fizeram essa divisão entre função representativa e função emotiva, e o que eles estão preocupados é estudar como, dentro da função representativa, como melhor desempenhar essa função. Eles estão todos os livros deles estão debruçados sobre a função representativa. O estudo da linguagem na sua função expressiva não são objeto de estudo deles, mas eles contemplam como existente. E eles acham que é um, é um problema quando você utiliza a linguagem como função representativa para, de uma certa maneira, vou usar assim, para você expressar coisas que deveriam ser usadas a função emotiva. Por quê? Aí eu sempre texto. Porque ao você usar a função representativa, você faz parecer que esses assuntos têm verdadeiro ou falso. E aí é o que entra a crítica metafísica da época. Tanto que o Carnap tem um texto que ele vai falar explicitamente isso, que os metafísicos são espécie de artistas sem talento artístico. Porque eles têm uma determinada emoção que eles querem comunicar, só que eles utilizam uma linguagem técnica que visa representar, comunicar coisas para comunicar esse sentimento e essa emoção. No entanto, ao fazer isso, eles fazem parecer que aquele assunto é assunto onde cabe verdadeiro ou falso. E aí é até engraçado que nesse mesmo texto ele tem um elogio a Nietzsche, Entendo. justamente dizendo É que como se Nietzsche. uma Oi? filosofia, como se fosse uma poesia científica, né? Meio que misturando as coisas. Na verdade, é, acho que não. Porque o que eles fazem é que, em vez de usar uma linguagem de uma maneira metafórica, usando seu fator emocional, ele pega e tenta colocar essas coisas em um chavão técnico que parece que está comunicando alguma coisa. Então, eu acho que não seria meio.
como fosse um tipo de poesia. Porque você pode fazer uma poesia que você está usando termos técnicos para expressar algo, entendeu? Mas no caso, não, eles levam como aquilo fosse uma realidade objetiva na qual eles estão comunicando por meio de texto técnico. Aí, qual é o ponto do Carner, pelo menos, né? Isso que você está tentando comunicar não é o campo da verdade e da falsidade, porque o que você está fazendo é uma expressão de uma emoção, de um sentimento. Não sei se deu para pegar mais ou menos. Sim, deu. Isso não faz sentido. Perfeito. É essa terminologia que eles usam mesmo, não faz sentido. Mas o que é sentido para eles? É representar um mundo possível. Isso que é ter sentido para eles. Eles estão trabalhando com essa doutrina em específico do sentido. Mas o que eu acho interessante é justamente esse ponto que ele toca. Que ele fala bem assim, tá, eu sei, nesse artigo, né, ele vai fazer toda essa análise a partir de um texto do Heidegger, analisando trecho por trecho, utilizando a lógica, dizendo como é que ele utiliza argumentações que poderiam ser desconstruídas a partir da nova lógica, mostrando que ele está simplesmente se utilizando da gramática superficial da nossa linguagem para parecer que está falando sobre algo da realidade. No caso, o Heidegger fala um pouco sobre o nada, né? Aí ele usa o nada como sujeito. E aí, quando ele usa nada como sujeito de uma oração, parece que o nada, por estar na posição de sujeito, é alguma coisa. E o Heidegger, por colocar o nada como um sujeito, ele começa a predicar coisas para o nada. E aí ele chega na sentença do nada nadifica. Aí o Carnap, utilizando a lógica da época, né, e a doutrina do Frege e do Russell, não do Frege e do Russell, mas tipo as teorias bases para a construção da nova lógica. Ele coloca quantificadores no lugar desse nada. Então ele mostra que, na verdade, a frase que coloca como nada como sujeito, na verdade é uma quantificação em que o sujeito é oculto. Ou seja, quando você tenta predicar algo a esse nada como se fosse sujeito, na verdade o que você está fazendo é escorregando na gramática superficial da nossa linguagem. Do linguagem do dia a dia mesmo, que ela permite a gente colocar como sujeito vários expedientes linguísticos diferentes, e isso nos dá a impressão que a gente está falando de fato de algum objeto na qual a gente pode predicar coisas. Tranquilo. Mas aí, o que é mais engraçado é que no evento Filosofia, Vida e Morte, eu peguei esse texto do Carlos e eu propus o seguinte, eu falei, olha, usando a mesma estrutura argumentativa do Carnap, mas recusando os pressupostos wittgensteinianos que ele está assumindo, a gente pode usar o texto do Carnap como uma validação da metafísica. Sim. E aí foi o texto que eu fiz lá para o evento, argumentando que a metafísica ganha uma fundamentação como expressão do sentimento vital. Ou seja, a metafísica como o discurso técnico sobre esse sentimento que há em cada um de nós. E ela visa encontrar uma pessoa que, ao ler aquele documento, por um processo introspectivo, consiga, a partir das instruções desse texto, encontrar nela esse sentimento. Só que acontece que, como isso é uma coisa mais subjetiva, isso não atinge todo mundo, porque não é a realidade objetiva. Então, o que acontece?
uma metafísica, sei lá, existencialista, pega algumas pessoas que, quando leem, fazem esse tipo de movimento de reflexão e, de fato, encontram aquela realidade que o texto narra, enquanto outras pessoas não encontram e aquele texto parece meio vazio. E é por isso que alguns são seduzidos por determinadas metafísicas e outros são seduzidos por outros. Porque ela não está, de fato, narrando algo objetivo. Entendi. Isso aí já é minha posição. Eu peguei esse texto do Carnap e dei essa contribuição filosófica a esse tema. Para mim, eu concordo com a argumentação do Carnap, mas discordo dos pressupostos wittgensteinianos e acho que o Carnap falou é suficiente para fundamentar a legitimidade da metafísica. E aí está liberado fazer metafísica, contanto que fique explícito essa relação de uma descrição, como pode dizer, de estados subjetivos que não são, por natureza, universais. Você não vai encontrar num texto de metafísica, de fato, a essência do ser humano. Mas para umas pessoas, sim. Não para todas as pessoas. Não sei se estou me fazendo entender. Em partes, eu estou compreendendo que certas metafísicas seduzem certos tipos de pessoas, certas metafísicas não seduzem. Isso. Agora, o porquê que essas metafísicas seduzem ou não, aí já é uma questão um pouco mais delicada, né? Porque, por exemplo, alguém pode ver falta de função representativa total em certa metafísica. E aí, como alguém vê quando, na verdade, não vê uma função representativa nenhuma em tal metafísica, não faz sentido nenhum, né? Porque Não, determinadas metafísicas falam de coisas que escondem um sujeito, né? Escondem um sujeito que não tem lugar no mundo, como nada, por exemplo. E aí, quando você vai fazendo conclusões de proposições, por exemplo, pode parecer estranho para você que eu diga assim, ser é poesia, corpo é memória. Você dizer que ser é poesia e que corpo é memória. Tá. Eu sei o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu sei, tem função emotiva, isso que eu estou dizendo para mim. Tem função emotiva. Mas para você, por exemplo, pode não ter significado nenhum. É isso que eu quero dizer. E eu estou partindo de uma metafísica. É isso que eu estou dizendo. então, e o que eu estou dizendo é que minha tese é essa. Justamente essa metafísica tem legitimidade, mas ela não vai ter objetividade, porque o que ela apela, ou o que ela comunica, tem que estar apoiado por uma introspecção subjetiva do leitor ou do ouvinte, que pode ou não ser decidida a depender da pessoa. Eu uso uma analogia no meu texto. É como se o texto de metafísica fosse uma espécie de, como pode dizer, de instruções de chegada a um determinado lugar. Por exemplo, vira à direita, vira à esquerda, depois você vê uma padaria, na padaria você vira à esquerda, segue 30 metros e você vai chegar lá. Só que isso num movimento interno de você refletindo a partir do texto. Tem pessoas que não vai encontrar nada quando chegar lá. E isso não é por conta de uma problemática do texto de metafísica. É pela natureza dela. Entende o que eu quero dizer?
Acho que sim. Por exemplo, esse exemplo para mim é mais palpável porque é a sensação que eu tenho. Por exemplo, eu sou o cara que gosta de me definir como o cara sem espírito. Eu tenho um zero espiritualidade. Tenho um zero espiritualidade. Zero, zero. Zero mesmo. Não tive nenhuma experiência durante a minha vida toda na qual eu senti algo transcendental no sentido religioso ou perto disso. Nada, zero. E aí pessoas vêm falar comigo sobre experiências religiosas. Toda vez que essas pessoas falam, eu não consigo entender. Agora, Mas, e eis com a relação à questão. poesia, com relação à poesia, se alguém vir com uma poesia pertencente à literatura negra, por exemplo, uma poesia que fala do negro, mas colocando palavras que são que denotam emoções, que denotam que faz um jogo de palavras emotivas e tal. Você consegue captar o feeling da poesia? A depender da poesia, sim. Certo, entendi. Mas a questão é, a questão que eu estou colocando assim é só um exemplo para enfatizar o quando ele falha. Não que necessariamente vai falhar, esse é o ponto. Que para algumas pessoas pode surtir efeito e para outras não. Não tem aquela expressão apito de cachorro, que são mensagens em que algumas pessoas captam e outras não. Sim, Então é mais ou menos esse mesmo conceito. Só que aí eu estou usando um exemplo que é verdade para mim, por exemplo. Tipo, eu nunca me acho na posição de questionar nenhum, nenhuma experiência religiosa de outra pessoa. E eu acho de uma ingenuidade tremenda de uma pessoa que acha que por meio de falas que são científicas vai desmentir a experiência religiosa de outro. Quando, na verdade, a ciência, vou colocar assim, está preocupada com coisas objetivas que são sensíveis a um conjunto de pessoas. Ou seja, por definição, a experiência religiosa nunca vai poder ser algo que a ciência vai poder afirmar ou negar. Por quê? sim, Porque o que ela está apoiada é sobre fenômenos sensíveis coletivos. Existem fenômenos sensíveis individuais? Eu acredito que sim. Você deve sentir uma coisa que eu nunca vou sentir, e você pode ver uma coisa no mesmo lugar que eu tô que eu nunca vou ver. Aí eu vou simplesmente somente porque você viu e eu não vi, tentar explicar isso como se fosse uma espécie de alucinação e etc e tal. Tem gente que tenta fazer isso, mas é um tipo de patologização de uma experiência singular incomunicável, né? Você tem um seu conjunto de experiências singulares incomunicáveis, eu acredito que você tenha, porque você tem espiritualidade, pelo que você disse, mas eu não tenho. Então, todos os textos que apelam para esse lado do espiritual, mesmo eu me debruçando com ele com, com dedicação o suficiente, eu não encontro nada do que eles estão dizendo. sim, E aí o mesmo vale para uma poesia. Tipo, tem poesia que, como a gente não passou por processos parecidos, elas não conseguem nos comunicar nada. Por vezes a gente escuta uma música quando é mais novo e a gente tá nem aí. Mesmo a gente escutando diversas vezes, ou mesmo a gente por coerção social.
a gente achar a música bonita, ou mesmo por a gente achar a música bonita por conta da melodia, aí depois tem uma experiência pessoal em específico, e aquela música ganha em, em expressividade para você muito mais. Ela parece que ela está descrevendo o seu estado de espírito até. Sim. Ele vai fazer um comentário aí sobre Wittgenstein mais adiante. Isso. Justamente sobre essa dupla expressão da linguagem. Eu só aqui. A função representativa é comunicadora de conhecimento. Ela se manifesta quando a nossa intenção é fazer conhecidos certos comportamentos efetivos do universo, ou certas relações matemáticas entre determinados entes. Estas duas funções se combinam no tecido sutil e emaranhado, sendo a forma gramatical usada para expressar o elemento emotivo é a mesma que usamos na comunicação do elemento cognitivo. Então, é justamente esse tipo de dificuldade que os positivistas lógicos estão querendo superar. Estão querendo criar uma linguagem técnica que seja utilizada na ciência com finalidade representativa. Aí ele fala, Wittgenstein, no seu livro, Tractatus, refere-se à primeira dessas funções como constituindo a mística da nossa linguagem. Para o Silva, pelo menos... Emotiva, né? Oi? A primeira função é a emotiva, né? Isso, é motivo. Na letra do Silva do Tractatus, a mística que o Wittgenstein vai estar se referindo se refere justamente a essa função emotiva da linguagem. E aí que ele coloca, nesta região, o autor coloca a moral e a estética. Ou seja, moral e estética não são passíveis de ciência porque elas estão no campo da, da função emotiva da linguagem. Eu imagino que essa seja uma diferenciação, por exemplo, entre a ética e a moral, por exemplo. Enquanto a moral usa a função descritiva, quer dizer, perdão, a ética é mais relacionada à função descritiva, porque tem mais caráter científico, a ética, e a moral mais emotivo, né? A moral é sempre o imperativo. Então, no Wittgenstein, Eu só estou tentando separar ética de moral através da função da linguagem, entendeu? entendi. Porque ele poderia botar a ética aí, mas não tem ética aí, tem moral aí. Não, mas no texto do Wittgenstein é ética. Ó. Então, como é que eu essa digo distinção entre, moral do ponto de vista da linguagem? então, essa distinção entre ética e moral é uma distinção contemporânea mesmo. Uma distinção contemporânea. Sim. Tipo, dizem que existe essa distinção em Kant, mas é aquele tipo de distinção que alguns filósofos têm, outros não, entendeu? Não é que a partir de Kant todo mundo passou a distinguir ética de moral. Tem alguns filósofos que isso é bem distinto e tem outros que não. Geralmente os teóricos que querem defender essa distinção é que eles querem que um seja coletivo e que outro seja individual. Exato. Aí o que vai ser individual vai ser a ética e o que vai ser coletivo vai ser a moral. Mas os dois estão interrelacionados. Geralmente, quando se tenta fazer essa diferenciação, é por esse caminho. É porque eles querem um termo para o coletivo, ou seja, um termo para
vou colocar assim, né? A cultura, a sociedade e outro termo pro individual, pro psicológico. Que aí é a ética, que é o individual, e a moral, que é o coletivo. E aqui ele fala, né, que a poesia pode ser bela, agradável, não admitindo, porém, em geral, atribuições de verdade e falsidade. E ali cita um poema de seu autor, para mostrar justamente que quem afirmaria ou negaria uma proposição dessa? Que em tradução é: o silêncio é um perdão mais triste. Que bonito. E aqui ele fala: um ditame moral teórica só pode ser um imperativo higiênico, austero, benéfico, não admitindo, porém, os predicados de verdade ou falsidade. E aqui ele cita o Carra para explicar um pouquinho mais sobre essa função expressiva e função representativa. Se você pegar um texto de semântica, você vai ver que os caras distinguiram mais funções ainda de linguagem, função social, etc. Mas nessa época eles só fizeram essas duas distinções. E aí eu ainda não sei se eles. Eu acho que eles lidavam com ela como se fosse uma distinção exaustiva. A linguagem teria uma dessas duas funções. As outras funções seriam algum subtipo delas. E aí que ele vai falar que a função representativa representa um certo estado do universo, que alguma coisa tem esta ou aquela propriedade. E agora ele vai entrar num assunto que, como eu falei numa reunião, eu chamo de teoria das categorias. Não teoria das categorias, categorias. É o que motiva a teorização sobre as categorias, que é justamente essa relação de possibilidade de predicação de um sujeito com um predicado. Você não, na linguagem corrente, você não pega qualquer substantivo e liga com qualquer predicado. Você liga alguns substantivos com alguns predicados. E essa relação de possibilidade de predicação e o estudo da separação desses substantivos entre as possibilidades de predicado que eles podem receber, na história, era o estudo das categorias. No caso aqui, vai ser justamente a possibilidade de sentido de uma proposição. Quando você pega um determinado sujeito e junta com um predicado que não poderia ser predicado a ele, que você tem uma proposição sem sentido. Que aí ele dá esse exemplo aqui. O branco é um número. O branco é um número dentro dessa visão, não é falso, é sem sentido. Porque o substantivo branco não pode receber como predicado é um número. Entende? Sim. É a mesma coisa que você falar assim, me dê 2 graus de madeira. Isso também não faz sentido. Porque você está utilizando um predicado para
ligar com um sujeito na qual aquele predicado não é possível ser ligado. Aí já é uma proposição sem sentido. Certo? E aqui, quando você entra nesse assunto, você entra no que eles vão chamar de gramática lógica pura, que é justamente a que trata das leis fundamentais da construção das sentenças. Aí dá para perceber uma mudança. E porque a gente só pode empregar o termo que eles estão falando de categorias somente numa acepção ampla de categorias. É porque quando você fala de uma teoria das categorias, como no Aristóteles, você está falando de uma metafísica. Aqui, a partir daqui, o expediente que vai tentar resolver esse tipo de problema é um expediente linguístico. E dentro de um estudo mesmo gramatical, de inspiração gramatical mesmo, da gramática de língua, você vai distinguir semântica de sintaxe. E aí, essas regras de formulações de sentenças vão ser todas colocadas como uma espécie de estudo da sintaxe. Tá conseguindo entender? Mais ou menos. É que meu gato tá tirando minha atenção aqui. Pronto, tudo bem. Depois eu reassisto, pô. Pode continuar falando. Não, tranquilo. Mas a ideia é essa, em vez de você criar uma metafísica, que vai falar, por exemplo, no Aristóteles, metafísica, categoria de substância primeira. Então, somente coisas singulares e realmente existentes pode ser substância primeira. Ah, categoria de tempo. Então, nessa categoria, você vai ter os predicados de tempo. Ah, categoria de quantidade. Você começa a colocar os substantivos, cada um é uma categoria por meio de uma metafísica. E aí você vai fazer a teoria de como eles podem predicar uns aos outros. No caso aqui, a ideia é diferente. Aqui a inspiração é a gramática da língua mesmo. Que hoje em dia a gente chama a inspiração linguística. E a ideia qual é? A ideia é tentar resolver esses problemas de impossibilidade de predicação regimentando a sintaxe da linguagem. Sintaxe no sentido que você entende mesmo na gramática de língua portuguesa. Por exemplo, quando a gente estuda sintaxe do português, a gente sabe que um sujeito, no caso da gramática portuguesa, né? A forma da frase em português é sujeito, verbo e complemento. Necessariamente nessa ordem. Então, isso aqui é sintaxe, porque o que você está dizendo é que, independente dos termos, para que a frase tenha sentido no português, ela tem que seguir essa ordem. Então, aqui você vai colocar um substantivo, aqui um verbo e aqui um complemento, que pode ser um objeto. Não, que geralmente é um objeto para formar a frase com sentido. Se você inverter isso aqui, sei lá, colocar primeiro o complemento, ou depois o sujeito, depois o verbo, você tem uma frase sem sentido. Por exemplo, a rua João atravessou. Você poderia falar que essa frase, a rua João atravessou, faz sentido. Mas faz sentido porque a gente poderia
colocar uma vírgula aqui, e essa vírgula sugeriria a você, na verdade, te informaria que, na verdade, essa frase está nesse formato aqui. Isso aqui é um expediente sintático, a vírgula. Mas sem ela, a frase deixa de ter sentido. Sim. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão fazer essas restrições que antes era feita por meio de uma metafísica, por meio de um estudo sintático dos sinais. E vai ser justamente essa ideia de gramática lógica pura. E isso aqui também vai fundamentar a tese que existe uma gramática de superfície, né? Que é o que a gente usa no nosso dia a dia. Nas nossas línguas que a gente tem contato. E uma gramática profunda. Que dá sustentação a que as frases de superfície tenham sentido. Então, na verdade, quando você forma uma frase sem sentido, que tem uma aparência gramatical correta, o que você violou foi a gramática profunda. Aí o exemplo que o Carnap dá é esse aqui. Vamos colocar uma linha. Quando você coloca um nada como esse substantivo, parece que você está falando de alguma coisa. Só que aí, quando você colocar isso na gramática profunda, esse nada vai ter que ser convertido por isso aqui. E isso aqui não é um sujeito. Esse não é o caso que para todo, ou seja, nenhum, não é um sujeito. Isso aqui é uma quantificação. O sujeito é esse X aqui. Sujeito lógico. Né? Certo? E aqui ele vai falar justamente sobre a teoria dos tipos do Russell. Só que não vai falar de maneira muito explícita, não. Então, ele só vai dar uma ideia geral, que é a ideia é justamente que você tem níveis de predicamento. Então, você tem um determinado nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, e assim vai. As coisas que estão no nível 1 não pode usar os predicados de coisas que estão associadas ao nível 2. E a mesma coisa acontece para os outros níveis. Certo? Tá meio abstrato, dá um exemplo. Ou um exemplo seria azul é uma cor. Beleza. Azul, vamos supor que azul esteja no primeiro nível. E cor esteja no segundo nível. Porque a teoria dos tipos é coisas que você predica a coisas que estão no segundo nível não pode ser predicadas a do primeiro nível. Então você para um predicado associado a cor. Eu não lembro nenhum predicado a cor. Coisas que a gente pode afirmar sobre cores. Ah, cores pastéis. 2.
É, você não pode empregar nesse sentido, nesse mesmo sentido de as cores são quentes, para azul. Não pode importar esse predicado de serem quentes para azul. Sei qual é o exemplo, é ruim, meio ruim não, é péssimo, mas é porque eu também não conheço nenhum predicado acerca de cor. E geralmente na teoria dos tipos os exemplos são numéricos. Mas a ideia é essa. Você tem diferentes níveis onde você coloca os termos e os predicados de um termo de um determinado nível não pode ser predicados de um termo de nível inferior. Isso que é a teoria dos tipos. Ah, não tem um exemplo mais clássico, né? Deixa eu tentar esse. Alan, aí vem homem, é universal. Porém, eu não posso falar que Alan é um universal. No mesmo sentido que eu falo que o homem é universal. Por que eu falo assim, no mesmo sentido? É porque às vezes a gente usa as mesmas palavras para indicar predicados diferentes. Então, às vezes até faz sentido falar Alan é um universal, só que o sentido que você está atribuindo a universal é diferente desse sentido que eu estou atribuindo a homem. Só para deixar claro. Porque uma coisa são as palavras. As palavras são expedientes linguísticos que a gente usa a mesma palavra para representar várias coisas diferentes sem perceber. Acontece muito isso. Mas se não, voltando aqui ao assunto, você não pode utilizar o termo universal para predicá-la, porque o termo universal é um predicado a homem, que por sua vez é um predicado a lã. Por isso está no nível acima. Certo? Tá ficando confuso? Sim, certo. Pronto, e aqui a classificação. Ele vai fazer o seguinte: as proposições, elas vão ser sem sentido ou com sentido. Falar de verdade e de falsidade só pode ser aplicado às proposições com sentido, certo? E além disso, ele vai introduzir dois termos que é válidas e inválidas. Você também pode falar que proposições são válidas ou inválidas, se elas forem com sentido. Você tem uma ideia de quais proposições são essas que a gente fala que são válidas ou inválidas? Eu acho que um estado de coisas que é permitido. Não sei. Então, o que o Silva vai defender, eu acho isso bem interessante, até para ler o Einstein, é que a gente utiliza essas válidas e inválidas para se referir às proposições da lógica. É as proposições da lógica que podem ser válidas ou inválidas. E por quê? Porque quando você está falando de lógica, Falando de forma lógica, né? isso, exatamente. Você não está falando do mundo, porque a proposição verdadeira e falsa é para falar sobre o mundo. Quando você está falando da,
da lógica, você está falando de válidas ou inválidas. E aí ele dá um exemplo da geometria, que a proposição, o triângulo, a soma do triângulo é igual a 180 graus, a soma dos ângulos do triângulo é igual a 180 graus, ela é válida, esse é o ponto, ela é válida dentro do esquema euclidiano e inválida dentro do esquema não euclidiano. Tá, mas o que isso muda? É que você não dá um assentimento de verdade a uma dessas duas geometrias. Você sabe que as duas são igualmente válidas. Mas se elas são verdadeiras ou falsas, não tem nem como você julgar, porque elas não são figurações do mundo. E Sim. eu acho interessante isso, porque o Wittgenstein tem uma distinção entre não senso e sem sentido. Ou, se você preferir, aqui também pode ser contrassenso. Esse contrassenso no Wittgenstein vai ser equivalente ao que ele está falando a sem sentido. Ao Silva. O Silva está chamando de sem sentido. O sem sentido de Wittgenstein, eu acredito que equivale ao que o Silva está colocando como válidas ou inválidas. Por quê? Porque essa distinção que o Wittgenstein faz, ele utiliza esse segundo termo aqui para falar sobre as tautologias e as contradições da lógica. E ele distingue claramente que elas não são contrassenso, elas são sem sentido. Ele fala exatamente isso num dos aforismos. A tautologia e a contradição não são contrassenso. Elas são sem sentido. E eu acho que ele justifica dizendo que, apesar de elas não representar nenhum estado de coisas possíveis e etc e tal, elas, eu vou usar essa expressão, elas são válidas dentro do arcabouço simbólico. Sacou? Sim. Então eu acho até importante ter visto isso, justamente para ter isso em mente. O contrassenso do Wittgenstein, eu acho que coincide com o sem sentido que o Silva expôs aqui, e o sem sentido do Wittgenstein coincide com válidas ou inválidas expostas aqui. E é isso, cara. E aí eu vou terminar com a citação dele, que é essa daqui, que é o seguinte. Vou começar aqui em cima. As proposições, a soma dos ângulos de um triângulo é igual a dois ângulos retos, e a soma dos ângulos de um triângulo é diferente de dois ângulos retos, são ambas válidas em relação aos postulados, respectivamente, geometria euclidiana e das geometrias não euclidianas. Apesar de que, se atentarmos para as interpretações concretas, uma exclui a outra. Ou seja, não há como as duas serem simultaneamente verdadeiras, mas as duas são válidas em referência aos seus postulados, em relação aos seus postulados. Ele termina.
Este fato explica a interpretação errônea que Kant deu às proposições da geometria. O filósofo alemão quis procurar no espírito humano uma realidade especial concreta a priori, capaz de dar inteira veracidade às proposições da geometria euclidiana. Kant quis ver verdade ou falsidade, onde somente havia validade ou invalidade. E aqui encerra com o que seria mais um esclarecimento dado para essa nova lógica. Na minha interpretação pessoal de Kant, eu acho que ainda assim há posição para o que o Kant postulou, uma das interpretações é que o Kant estava preocupado com é que o ser humano percebe o mundo, as condições da percepção humana. E de fato parece que nós, enquanto percepção, sensibilidade, nós sentimos o mundo baseado na geometria euclidiana. Não estou falando que o mundo segue as leis da geometria euclidiana, mas como a gente o percebe, parece que sim. Pelo menos na minha posição pessoal. Ou seja, a gente enxerga em 3 dimensões que parece relativamente obedecer às leis que o Euclides descreveu. Tanto que por isso que a gente é bastante enganado. Porque aí a gente cria modelos formais em que a gente mostra, a partir desses modelos formais, que a nossa sensação cotidiana nos engana. Não sei se fez sentido isso que eu quis dizer. Fez, eu entendi, sim. Realmente eu acredito que o Kant estava interessado era isso, explicar essa veracidade da percepção. Porque de fato parece que a percepção, estou falando percepção de uma maneira geral, né? Mas parece que a nossa percepção é euclidiana. Não que o mundo obedeça às leis euclidianas, mas parece que as regras do nosso sentir parece que obedecem. Mas eu não sei, nunca estudei aprofundadamente a nossa percepção. Mas eu tô falando assim a partir do que eu sinto no dia a dia. Eu já ter lido uns textos que falam sobre das várias elaborações de conceito de espaço que a gente cria. Que, na verdade, esse é um ponto interessante de abordar. Essa noção de espaço não é uma noção única. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem uma noção de espaço. A gente tem diversas noções. E todas elas são diferentes entre si. E uma delas em especial é essa construção coletiva, que é esse espaço na qual a gente está falando aqui no texto, por exemplo, que a gente tenta, de uma certa maneira, regimentar por meio de determinadas relações geométricas. Mas esse é um dos espaços construídos socialmente falando. Mas antes disso, a gente tem diversas criações de vários estados. Não, de vários espaços subjetivos. Belezinha? Beleza. Sobre esse negócio da multiplicidade dos espaços, também tem um texto do Russell, lá no Misticismo Lógico, que ele trata sobre esse tema, justamente para tratar sobre a fundamentação da noção de espaço na física. E também tem um outro autor chamado Binswanger, que faz um estudo sumário de vários psicólogos experimentais que estavam estudando essa formação de vários espaços que a gente criava para poder perceber a nós próprios e perceber o mundo. E de fato são vários.
Sim. E aí o texto do Biswang é a noção de espaço na psicopatologia. Beleza. Bom, acabou. O livro que em questão ainda tem um artigo que a gente não vai ler, um artigo do Silva, que foi colocado junto, e um comentário do Nilton da Costa. O Nilton da Costa faz um comentário também ao Silva, que também a gente não vai ler. Quer dizer, se vocês quiserem, a gente lê. Mas a princípio, eu penso que não vai nos ajudar muito. Esse texto realmente, eu encarei ele como um texto que é uma preparação realmente para os assuntos que vão ser tratados no texto do Wittgenstein e que dá muitas pedras de toque para a gente ter uma interpretação boa, tractada, realmente uma interpretação boa, uma interpretação funcional, consistente com a obra e com uma certa aproximação histórica. Acho uma interpretação boa do Tractados a partir dele. Não é a melhor interpretação, até porque isso não existe, mas Sim. é uma interpretação boa. Beleza, muito obrigado pela presença, Felipe. Valeu. Então, próxima semana começa o tratado. Provavelmente vai ser do prólogo até antes do aforisma 3. A gente vai tentar. Antes do 3? Até antes do 3. Ou seja, não tem o 2? Sim.